Dilemas número 100, viva! Luanda Barros, quem diria? Você diria? Jamais. Um negócio que começou assim, vamos fazer, estamos aqui. Começou no... Ninguém diria, todo mundo dizia, era só uma gripezinha. Não, era um podcast com 100 episódios. Eu não sei, eu não conheço nenhum podcast que chegou a 100 episódios porque eu não escuto podcast, então eu não tenho ideia. Isso é um bom número? Acho que é um número relevante. 100. Eu achei no começo, e para quem acompanha o Dilemas desde o começo, que a gente realmente só tinha 32 dilemas existenciais. Não é verdade. Eu fui absolutamente massacrado, terraplanado com a quantidade de dilemas distintos que chegaram aqui. Ainda bem, né? Essa semana eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal. Eu tô fazendo um curso com o Alexandre Coimbra Amaral, que ele disse assim, as verdades boas são as verdades são as verdades... É boa de reproduzir as coisas, viu, gente? Pariu, como ela gente, é boa eu preciso nisso. parar de querer citar, né? Porque assim, eu não consigo Ela fazer é uma muito caralha de uma citação correta. Ela é Mas muito era boa. assim, verdades passageiras, lembrei. Lembrou. Aí como era a frase? Era isso, assim, verdade boa é uma verdade passageira, que a gente não se apega, Olha, porque que bonito o bom isso. é expandir para aprender novas coisas o tempo inteiro. Alexandre, querido, olha só, bela frase. Bela frase. Pois é, o Dilemas trouxe pra gente uma coisa que são, as questões também são passageiras. E a gente viu questões sendo atravessadas aqui de pessoas que trouxeram suas dores de um determinado momento e muito peculiar a gente ver o retorno dessas pessoas um tempo depois. Muito lindo. Mostrarem como a vida e os caminhos são sábios e que quando a gente vê, a gente resolveu. A gente deu um passo para frente. Então a gente fica muito feliz de fazer um podcast que ele vai numa intimidade tão profunda das pessoas que mandam os e-mails para cá, mas perceber também que ele toca em alguém lá do outro lado que não nos escreveu, mas que sente algo parecido. E aí essa percepção dá para a gente uma enorme sensação de gratidão, para usar a palavra que você está com bode e eu não. Então, a gente está muito feliz de estar aqui nesse Dilema número 100. Para quem não está vendo o que está acontecendo aqui agora no Closet, a gente está com a tela ligada no grupo do Telegram dos apoiadores do Dilemas, os Dilemas Raiz, e eles estão acompanhando com a gente esse início de gravação. Se você quiser ser um apoiador do Dilema, se você quiser ser um Dilema Raiz, é super fácil. Vai lá no site da redeamparo.com.br/amp e faz lá a sua contribuição para vir junto com a gente, porque essa turma é muito linda. Eu acho que é um grande presente que o podcast trouxe para a gente. Pessoas que entraram nas nossas vidas, né, que acompanham... Entraram nas nossas casas, inclusive, na nossa casa, inclusive. Literalmente... fizemos amigos queridos, temos ali uma comunidade de pessoas que se acolhe, que se ouve, que se ajuda. É muito massa nesse tempo doido que a gente está atravessando. Ai, muito bom. É isso, e hoje esse dilema número 100, ele é um dilema especial, eu diria assim. Vamos lá? Vamos sim. Caboge, solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. O que temos, Peu? Bom, eu vou ler aqui esse dilema de hoje. Lua e Peu, que alegria falar com vocês. Bom, pelo menos é assim que a gente sente toda vez que um episódio novo vai ao ar, toda quinta-feira. Como se estivéssemos mesmo dialogando aí dentro do Closet, ao vivo. Acompanhamos o Dilemas desde o episódio número 1 e talvez sejamos os mais assíduos entre esses mais de 1 milhão de ouvintes que já clicaram no play para ouvir as vozes de vocês. Sempre falando sobre questões que não são nossas, mas que, como vocês mesmos dizem, bem que poderiam ser. Bom, como sabemos que vocês gostam de dilema que vai direto ao ponto, aqui vai o nosso. Como já puderam perceber, escrevemos no plural. Somos um casal. E nosso dilema, este que nos atravessou de forma profunda nas últimas semanas, é sobre frustração.
A nossa frustração é por ter nutrido na nossa imaginação que os momentos celebrativos precisam mesmo de uma ocasião especial, uma roupa nova, perfume, música, gente reunida, fogueira, bebedeira, rebolar a raba, descer até o chão, cantar evidências de olho fechado, uma farra mesmo. E imaginamos nós dois que esse episódio 100 seria justamente isso, uma festa. Mas não vai ser, sabemos. E assim vem nosso dilema e nossa questão. Como lidar com as frustrações? Um beijo com carinho, Valentina e Enzo, ou melhor, Lua e Peu. Eita! Eita é um bom jeito de começar. Então quer dizer que no Dilema 100 a gente traz o nosso dilema. Traz o nosso dilema. Para mim bateu muito forte, você sabe disso, né? A vontade que era realmente ser celebrativo, né? Ser um marco e tal. E logo eu, que acreditava que só tinha 32 dilemas, veja só, dizendo isso. E acaba que essa experiência está se tornando um jeito de pensar no que são essas frustrações. Eu acho que eu sou boa de lidar com frustrações. Eu tenho um hábito, não sei se é um hábito, se é uma mania, não sei como chamar isso, mas eu jogo na Mega Sena. É um vício? Achamos o nome? Será? É uma esperança. Não, é uma brincadeira. É uma diversão. É uma diversão. Eu jogo quando acumula, assim, passou de 10 milhões eu jogo. Entendi. E aí, é muito louco, porque, primeiro assim, não pode ser online. Por quê? Porque online não ganha. Peraí, isso é um fato? Não, Porque agora eu isso fiquei é curioso. o meu fato, é a minha verdade, é a minha super, não sei dizer essa palavra. Superstição. É essa daí. Entendi. Eu não acredito. Se jogar online, não vai ganhar. Rapaz, eu vou pesquisar isso assim que a gente acabar de gravar. Mega Sena, número de ganhadores online, juro. E digo mais, se tiver fila, melhor. Porque a pessoa vai lá, gasta R$4,50 num jogo. Se não tiver um sacrifíciozinho, é muito fácil, entendeu? Então eu fico colocando essas coisas. Vocês são assim, vocês ficam criando. Eu acho isso meio loucura da minha parte, mas enfim, eu não jogo online, eu jogo na lotérica. E se tiver fila, eu acho bom. Eu posso fazer um parêntese? Pode. Porque quem joga aqui em casa é Lua, né? E é isso, sempre é engraçado, porque eu sei, bom, desculpa, eu interrompi, porque eu sei que você vai falar sobre os sonhos e tal, mas eu lembrei de uma situação engraçadíssima que foi um fim de ano, a gente morando em Barbacena. Nossa! E aí eu que fui jogar. E aí, Lua, a gente preencheu, né? Eu preenchi também. Fim de ano, aquele negócio, como é que chama isso? Bolão não, fim de ano. Não é bolão, não. Mega Sena da virada. Mega Sena da virada. E Mega Sena da virada, a gente fez uns cartões e tal. E eu fui jogar. E eu fiz uma escolha pra ir jogar. Eu fui com a camiseta de Dilma, Coração Valente. Linda. Aquela camiseta linda que tinha aquele desenho dela, ilustração linda. E aí eu fui andando, rapaz, de casa até a lotérica. Eu nunca me senti tão olhado na vida. Eu disse, é hoje que eu ganho essa porra. E cheguei lá, tinha uma fila desgraçada. Dava volta ali naquela praça de Barbacena. Eu disse, rapaz, tá tudo aqui, ó, confabulando. Tá todo mundo me olhando, tô chamando a atenção. Não tinha uma pessoa que não me olhasse, amor, na cidade. Tu não ganhasse, amor. Não ganhei, não. Mas enfim, o exercício, a brincadeira eu vou jogar na Mega Sena, tem todo esse ritual. E quando eu saio da Mega Sena, eu saio com a certeza absoluta que eu vou ganhar. É verdade. E eu faço planos sensacionais com esse dinheiro da Mega Sena. É maravilhoso esse exercício. E aí eu me divirto tanto pensando no que eu vou fazer com tantos milhões. É tão gostoso. E aí, obviamente, toda semana, o que acontece? Eu não ganho. Se frustra. Toda semana eu me frustro. Eu fico feliz por quem ganhou, mas eu me frustro. E é um exercício de dizer assim, não foi dessa vez. Putz, que pena. Mas vamos lá de novo. Mas vamos de novo. Porque eu acho que o exercício de lidar com a frustração é esse levantar. Sim, perfeito. É esse recomeçar. Né? Porque a gente está aqui sofrendo um pouco, né? Frustrados, porque não vai ter uma celebração,
desse dilemas 100, mas o que é mais importante? Para mim tem 2 coisas que são muito importantes. A primeira é, caralho, a gente já fez 100. E a segunda é, vai ter o 101. É bonito isso. Eu sou o Yang, então, dessa relação, porque É nada. porque eu fico pensando nisso, assim, a frustração, ela é uma velha conhecida minha. E pensando no que é isso, acho que é o fato de eu... Bom, primeiro eu vou pelo lado mais duro e depois eu vou para um lado mais poético. É o lado de eu projetar muito, né? Então, projeto no trabalho, projeto sabe, no dia, no passeio, no programa, projeto na casa que você alugou em Pirinópolis. Desculpa, gente, foi uma piadinha interna aqui de uma casa que ela alugou uma vez em Pirinópolis. Ótimo. Ó, beleza a casa que ela alugou. Parece sei não. Aí, então... Ele ficou super frustrado. Eu não. Mas a gente teve uma crise de riso. A gente teve. Eu tô aprendendo com você, né? Esse negócio de... Veja, o que acontece é que tem um lado que eu identifico, que é o lado de eu projetar. Então, no trabalho, eu acho que é o exemplo que eu consigo materializar isso de uma forma mais, assim, evidente para quem estiver ouvindo a gente. E que eu até comentei com o Lua essa semana. Eu disse, rapaz, eu tive uma consulta na terapia, que se eu tivesse tido essa consulta há 20 anos, eu tinha encurtado o meu caminho profissional inteiro, os últimos 20 anos de trabalho. E, num breve resumo do que foi isso, foi uma constatação que eu coloco realmente muita expectativa, porque é o meu ofício, eu entendo ele como uma extensão de quem eu sou, um reflexo de quem eu sou. Então, a projeção e a expectativa vem num lugar que poxa vida, que possibilidade bacana a gente tem aqui agora, esse grupo de trabalho, isso aqui vai transformar alguma coisa. E, cara, não é. Todo trabalho tem isso. E sempre tem as grandes promessas, né? Assim, desde o tempo que eu trabalhava em agência, né? Então, agora a gente tem chance de fazer alguma coisa que não vai ser para vender, para comercializar, não. A gente vai criar um movimento, a gente vai criar... Eu lembro daquela coisa que foi institucionalizada, assim, que era empresas falando sobre propósito. É um negócio absolutamente incoerente. Empresa, o propósito dela é lucro. Ponto final, né? E aí eu comentei com o terapeuta sobre uma frustração recente, que era isso, era caramba, e eu vendo toda essa potência nesse trabalho, que é isso, eu tô vendo que não vai dar em nada, não vão transformar em nada, tem o dinheiro para transformar, mas eles não vão transformar em nada. E a conclusão, né, dessa, que eu devia ter tido há 20 anos, só tive agora há pouco tempo, foi, caramba, eu preciso entender meu trabalho muito mais como um ofício reflexivo. Talvez pequenas coisas sejam transformadas ali. Uma pessoa que tá ali, que, poxa, observa alguma coisa que foi trazida e tal. Mas eu me frustro pra cacete nesse sentido. Bom, esse é o lado duro, né, dessa coisa toda. O lado mais poético é que eu também me frustro muito porque eu imagino muito. Aí, nesses lugares que são imaginativos e não de projeção, que eu acho que tem uma sutil diferença, eu acho que aí a frustração vem no lugar, por exemplo, da crise de riso lá em Pirinópolis, entendeu? Pirinópolis foi o seguinte, Pedro, cansadaço, né, dizendo, por favor, vamos fazer uma viagem. Aí começou que a gente queria ir pra praia, não vamos pra praia, Covid, vamos de avião, não vamos de avião, vamos de carro, não vamos de carro, 4 crianças no carro durante 20 horas, parece que são 85 crianças num Fusca, não vai ser uma boa ideia. Não, amor, aí eu tenho uma brilhante ideia, né, de dizer assim, não, amor, então vamos pra Pirinópolis, aqui pertinho, a gente aluga uma casa, deixa comigo, confia. Velho, o problema é esse, deixa comigo, pessoal. Eu achei as fotos da casa lindíssima, né, e tinha uma cachoeira, um rio, sei lá que porra era aquilo, dentro da... dentro da propriedade. E eu disse assim, pronto, né, Covid, eu não preciso encontrar ninguém, vou tomar banho dentro dessa própria cachoeira, dentro da própria propriedade. Vamos, amor, vamos, amor. Rapaz, quando a gente chega lá, quando Pedro desce, que entende o desenho do negócio, e eu também entendo o desenho do negócio, a gente tem uma crise de riso. E eu só pensava assim, Luanda, puta que pariu, Luanda. E ele vai me matar, né? E ele rindo. Aí ele disse assim, a gente precisa conversar. Eu disse, não, a gente não vai conversar agora, não. Depois a gente conversa.
Ele queria ir embora naquele momento que a gente chegou. E eu tava dizendo assim, amor, que besteira. E ele ficou, né? A gente ia ficar, sei lá, 6 dias, ficamos 2, porque ele realmente não deu conta. Ele ficou super, super frustrado. Eu fiquei também, mas assim, eu tenho uma coisa que eu não sei se é um traço de personalidade. Eu falo sempre, né, que eu vou viver 120 anos. Eu realmente, eu sinto as coisas, eu me frustro, eu sinto raiva, eu choro. E eu acho que esse é um jeito muito legal de lidar com a frustração. É assim, eu estou frustrada, porque as coisas não saíram como eu planejei, como eu sonhei, como eu pensei, como eu idealizei, como eu queria. A gente precisa poder falar sobre isso, né, com quem está no nosso entorno, sem milindre, porque eu acho que a gente acha bobo ficar frustrado e a gente fica tentando segurar essa frustração, tentando desviar dela, e aí a gente nem desvia e nem sente como precisa. Então, para mim, eu tô frustrada, eu falo para os meus filhos, não, eu tô frustrada. E é maravilhoso falar eu tô frustrada, que é quase um trava-língua para uma pessoa como eu, porque aí Joaquim, de 4 anos, ele já diz. Tô frustrado, mamãe. Quando ele sente que as coisas não saíram como ele gostaria, né? Então, eu falo isso para Peu, e às vezes eu choro de raiva porque eu queria que tivesse sido de um jeito, não foi. Ou eu me permito ficar triste com aquilo que não aconteceu como eu desejei. E aí é maravilhoso, porque é lindo, passa. Amor. É lindo. Eu acho que no seu caso, e acho que essas duas palavras elas precisam uma da outra para sobreviver. Os seus processos de resiliência eu observo com muita admiração, mesmo, porque a maneira como o seu luto é curto diante da frustração. Você sente, você se deixa sentir, você verbaliza, mas é isso, aquela casa lá de Pirinópolis, velho, não era uma casa, minha gente, parecia, sabe quando a gente era da universidade, que dizia assim, vamos passar um final de semana num lugar, aí chegava no lugar, não era uma casa exatamente. Churrasco de odonto. Churrasco de odonto, terceiro período, tinha uma enorme churrasqueira e tinha uns quartos mequetrefe, assim, encostados num canto, distante, inclusive. Não era uma casa, não tinha nenhuma sala, tinham 2 churrasqueiras, aí tinha um quarto que tinham 8 camas, que provavelmente eram onde dormiam os monitores, e tinha umas. Não é isso? E distante. Então. Foi um fiasco. Mas veja, a gente deu muita gargalhada. Eu fiquei muito frustrado a ponto de não curtir. E dizer assim, quero voltar. Eu acho que isso ilustra quem a gente é, a nossa diferença aqui. E por você, a gente teria ficado os 8 dias lá. Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Então, eu procuro observar muito esses processos de resiliência divina para tentar entender como é que eu lido com essas frustrações. E tem uma coisa da frustração que eu sinto que muitas vezes ela me paralisa. Então, por exemplo, nesse Dilema 100, por exemplo, né? Tô aqui... Gente, escuta bem, viu? Para entender as diferenças. Lua trouxe muitas ideias. Que, né, vou deixar aqui bem claro, você não gostou de nenhuma. Nenhuma. Trouxe muitas ideias. A gente abriu perguntas lá no grupo dos apoiadores, não foi isso? Foi. No Telegram. Vieram ideias boas, não foi? Mas eu fiquei ali naquele meio do caminho. Eu fiz o seguinte, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem pro assessor de imprensa do presidente Lula. Vejam só, que a pessoa, né, ela não consegue pensar pequeno. E perguntei para ele, não vou falar o nome dele aqui. Enzo, meu irmão, sabe o que é? A gente vai comemorar o 100º episódio do Dilemas. Não sei se tu já ouviu, mas a gente fala sobre questões que são trazidas, tal. E eu pensei numa coisa, que é diante desse momento absolutamente manicomial que o Brasil atravessa, que seria muito bom a gente fazer um episódio com Lula. E a gente falar sobre... Quem concorda, levanta a mão. Eu acho. Eu concordei, assim, tô com a mão levantada. Isso, aí... falei... Fica a dica, presidente. Não, Vamos fazer essa corrente. Não, a gente se falou e o problema foi de agenda. Não dá pra disputar com, sabe, a entrevista que o cara vai dar pra, sei lá, pra um... Le Monde. Entendeu? Eu ia dizer, pra um jornal francês, você disse Le Monde. Estamos alinhados. Não dá pra competir. Então o cara não tinha agenda. Mas eu fui nesse lugar, né? E eu fiquei... Essa é uma frustração pequena, mas eu fiquei ligeiramente frustrado, dizendo, porra,
porra, ia ser muito massa a gente ia falar desse dilema chamado o futuro da gente aqui, desse país, e um cara que tem, né, o que dizer e tal. É, mas quando eu ouço você contar as suas histórias e quando eu vejo essas histórias acontecendo bem dentro dos meus olhos, eu penso que o meu exercício de resiliência, ele precisa ser reforçado mesmo. E por conta disso, eu trouxe o exemplo do ofício, trouxe o exemplo agora de quem eu queria aqui no Dilema de hoje, no Dilema 100 e tal. Mas eu sinto que eu sou meio assim com tudo, sabe? De ficar, ou de um lado, projetando, que eu acho que é uma coisa que não me faz tão bem, né? Que eu preciso aprender a lidar. Mas tem esse outro campo que é imaginativo, que eu acho que é bom. Eu acho que é bom. E a frustração diante do imaginativo, é isso, ela se torna mais engraçada do que qualquer outra coisa. Eu É a acho que sua Mega Sena. a minha mega cena foi essa, foi falar com o assessor de imprensa do cara e ele dizia assim, bicho, queria, mas não tem agenda esse mês. E eu respondi pra ele dizendo, eu não tenho como gravar o Dilema sem próximo mês, entendeu? Mas, olha, pelo presidente... Quem sabe o 113, Nossa Senhora. né? Auspicioso. Você sabe que hoje a gente tomou a segunda dose, Lu e eu, né? Então a gente tá fazendo muito plano também, assim, já. Porque vamos viver, né? Então, já que a gente vai viver, vamos fazer plano. Mas sabe uma coisa que eu pensei sobre frustração também aqui agora, lembrando das minhas frustrações recentes? Que é assim, me dá o direito de ficar frustrada. Ela trincou os dentes, pessoal. É porque na nossa dinâmica tem uma coisa que você faz com muita frequência que é: não, peraí, deixa eu ver o que é que eu posso fazer para ela não ficar frustrada. Desculpa. E isso é um pouco irritante, porque assim, velho, me deixa ficar com raiva, frustrada, me deixa sentir, me deixa falar sobre isso, né? E é uma coisa que eu falo muito para você, assim, Muito. você não precisa resolver não, eu só tô te contando como eu tô me sentindo. É verdade, pessoal. Ela faz isso. E eu acho que você tem aprendido a ouvir sem querer resolver. Ah, eu acho super. Eu acho que esse tempo da pandemia me ajudou muito, inclusive, nesses processos seus, de aprender onde eu me coloco nesse lugar, que não é o lugar resolutivo, assim, não, eu vou dar um jeito aqui, a gente vai fazer. Porque não tinha o que fazer, caceta. Não tinha como dizer assim, não, amor, isso aqui deu errado, mas em compensação nós vamos fazer. Sabe esse processo compensatório? Não tinha. A gente tinha que ficar trancado em casa mesmo. Então eu fiquei aprendendo aqui sobre isso. Mas é verdade, você fala sobre isso, né? Deixa eu sentir isso aqui e tá tudo bem, né? Porque para mim é muito importante garantir esse espaço onde eu vou sentir. Porque é esse o antídoto mesmo para lidar com a frustração. Tem uma outra coisa que me veio aqui agora, né? Que é um pensamento muito... que a gente cai com muita frequência, né? De se colocar como vítima quando uma coisa não sai como a gente gostaria. Então, assim, por que isso aconteceu comigo? Por que que não foi daquele outro jeito? Por quê? Esse porquê é igual quando a gente tá com uma criança de 3 anos e a gente pergunta para ela, por que você riscou a parede? Né? A gente quer uma razão, a gente quer algo lógico que justifique aquilo. E a gente não está pronto para a resposta da criança de 3 anos, que é porque eu quis, né? A gente não está pronto, a gente quer que ela pense que a gente pintou aquela parede, que parede não é para pintar, que, né? A gente quer uma resposta lógica. E a gente quer uma resposta lógica também quando a gente se frustra, para ver se minimamente a gente consegue organizar esse pensamento. Então, o dilema é 100, né? Porra, a gente queria tanto ter pensado, ter feito alguma coisa, né? Por quê, cara? Por que que não deu tempo? Por que que a gente não colocou mais energia nisso? E aí não tem uma resposta, foi por isso. Assim, é porque não deu e vamos nessa, e tá tudo bem, sabe? E eu tenho muito medo do meu tá tudo bem, que é um mantra, e acho que a gente precisa ter mantras, ser mal interpretado, assim, de ser um conformismo. Mas não é, eu não sinto desse lugar, né, que eu estou conformada. É outra coisa para mim, é assim, próxima coisa, vamos nessa, sabe? Eu senti, vou sentir, e o que vem depois? Você falou da criança de 3 anos que risca a parede, e eu fui para a origem do meu comportamento diante das frustrações.
E eu percebo que minha mãe fez um tremendo esforço na minha infância especialmente na minha infância, na minha pré-adolescência. Ela fez um tremendo esforço para me preservar de frustrações. Ela fez um enorme esforço de justamente fazer parecer que estava tudo bem o tempo todo. Mesmo quando a gente estava muito na merda. Mesmo quando ela estava muito na merda, emocionalmente, ou, sabe, profissionalmente. Minha mãe sempre trabalhou muito, né? E aí, quando eu olho para isso, eu percebo que tem uma coisa que é assim, eu vim carregando comigo uma coisa muito pesada nas costas, que era a tentativa dessa mãe, né, de fazer tão bem por nós dois, a ponto disso, de eu não enxergar as situações. Eu consigo dizer qual foi a minha primeira grande frustração materializada na adolescência, no começo da adolescência. Lembra que na época da gente, na minha época, tinha muito uma coisa que era os adolescentes fazerem intercâmbio internacional, né? Eu não sei se tem isso ainda hoje em dia, Tem. não. Mas tinha isso e tal. E eu fui para um ambiente muito diferente onde eu cresci na infância, né? A minha infância não haveria a menor hipótese de eu sonhar com um negócio desse. Nunca. Só que quando eu saio do único colégio que eu tinha estudado até os 14 anos e vou para 15 anos para um outro colégio, e aí eu não entendia muito, assim, mas eu era um peixe completamente fora d'água, porque era um colégio de classe média alta no Recife, né? Eu tava ali, eu era um peixe fora d'água. Os caras chegavam com 17 anos, 16 anos, chegavam de carro no colégio, entendeu? Então, eu era um arrombado que não tinha onde cair morto e estava naquele colégio ali por outras razões, consegui bolsa e enfim. E eu comecei a ver os sonhos dessas criaturas ali da minha idade, né? E aí eu acho que como uma tentativa de pertencer àquele meio, eu lembro de ter nutrido isso, dizer, caramba. E eu lembro do dia, eu lembro da sala, da cena de quando eu e minha mãe fomos numa reunião, que era uma reunião preparatória para quem gostaria de fazer um intercâmbio fora. E minha mãe foi comigo e tava a gente lá ouvindo e não sei o que lá. E eu, rapaz, na minha cabeça tava certo de que isso iria acontecer, né? E quando acaba a reunião, minha mãe vai para uma conversa lá com os coordenadores, a gente sai, e quando a gente sai, entra no carro, ela diz, filho, não tem como não. E eu tô lembrando agora dessa frustração, que era assim, caralho, era pura e simplesmente o não olhar com cuidado para mim mesmo e para o redor e perceber que assim, não, aquilo não fazia parte da minha realidade, né? Então, nutrir uma expectativa sobre uma coisa que na verdade era irreal, sabe assim? E aí eu lembro dessa frustração no corpo, assim, de dizer assim, caralho, velho, que merda, que era um misto, né, da frustração com a vergonha, e aí fichas caem, né? Não pertenço a esse mundo. Não pertenço a esse lugar. Não... Cara, eu não lembro da minha primeira frustração. Acho que não é frustração, acho que é decepção, né, amorosa. Eu fui trocada pela menina mais gata da escola, pelo meu primeiro namorado. Pela segunda mais gata da escola. Você estudava na mesma escola que ela? Te amo. Não, ela era muito gata, Claudinha. Mas... Não guardou nada, viu, gente? Escorpião aqui, ó, guardou nada. Já mandou o nome da Valentina Mas aqui. eu não acho que era frustração. Não, acho que isso é outra coisa. Não lembro de uma frustração, assim... Sempre foi muito boa. É isso, vamos nessa. Tá bom, beleza. Próximo, sabe? Eu sei qual foi a sua primeira frustração. Me conta. Foi quando você chegou na casa de aldeia. Esse exemplo é engraçado. Minha mãe compra um terreno, né, num lugar chamado Aldeia, em Recife, na região metropolitana de Recife, que era tipo casa de campo, onde se construía casa de campo. E aí ela dizia assim, não, porque a gente comprou um terreno, a gente vai morar numa casa. Quando ela diz, a gente vai morar numa casa, a criança, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, eu imaginei o quê? Uma casa. Desenhe uma casa. Né? Eu imaginei aquela casa com aquele telhadinho, aquele gramado, aquela árvore de maçã, né? Aquele desenho da criança. Quando a gente vai visitar o terreno, minha gente, é um mato seco.
não tinha nada, não tinha pedra sobre pedra, não tinha uma porra de uma árvore. Era só mato, 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 mato. E aí eu fiquei, assim, muito frustrada. Ao mesmo tempo, minha mãe, essa figura, né, que minha mãe ela cultivou na gente o que foi o processo de transformação desse matagal numa moradia. Sim. Então, era sempre isso, assim, foi uma frustração ali pontual, porque quando eu cheguei não tinha a casa que eu tinha imaginado na minha cabeça, né? Mas isso não me desfaz, assim, isso não vai pro meu corpo, Sim. sabe? Sim. Isso é sempre muito rápido. Isso constrói o seu processo de resiliência. Isso na constrói o meu idade processo adulta. de resiliência. Porque quando rapidamente eu observo essas duas cenas, no meu caso, em nenhum momento foi verbalizado uma coisa que era assim, a gente não tem dinheiro para isso. Entende? Então não havia não houve essa verbalização para que outras coisas fossem construídas. E eu adoro essa história quando você conta, amor, porque traz esse negócio que é o entendimento da sua mãe sobre o que tinha acontecido, mas de trazer você e Diana para o jogo, de dizer assim, não, vai haver uma casa aqui e tal. E eu acho que a gente aprendeu, porque olha só como a vida anda e os aprendizados servem para a gente. Olha como as crianças reagem ao mato do cerrado aqui, da gente. Eu estava pensando nelas, assim, como a gente lida com as frustrações das crianças, como a gente trabalha isso aqui, como a gente permite essas frustrações. E eu acho que aí é daí que nasce esse lugar onde eu olho para essa frustração e ela não me desfaz, ela não me esfacela no chão, sabe? Eu sinto, puta, eu queria muito que tivesse sido de outro jeito, eu queria muito que aquela pessoa reagisse de outro jeito, falasse outra coisa e tal. E eu vou sentir isso, porque é legítimo eu sentir isso. É legítimo para uma criança querer o que ela quiser querer, né? Esse desejo, ele é legítimo e tá tudo bem eu chorar, tá tudo bem eu brigar porque eu queria o copo verde e não o azul e eu tô frustrada. É uma frustração para a criança, né? Não ter o copo da cor que ela gostaria. E eu acho que quando a gente autoriza isso nos nossos filhos sem diminuir, né? Que besteira, ou toma aqui o azul, ou toma aqui o verde, o que quer que seja, né? Tipo, não chora não, toma aqui o que você quer. Porque essa falta da concretização dos nossos desejos, que a gente chama de frustração, ela também é interessante. Sim, super, super. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Que uma das coisas que mais me agrada nesse podcast que a gente faz chamado Dilemas, que hoje está chegando ao episódio 100, é que ele provoca em mim uma das coisas que é mais valiosas e possíveis nos processos de aprendizados, que é quando a gente fala sobre uma determinada ideia, um problema, uma questão, e só da gente falar em voz alta, escutar a voz do outro, a gente já está participando de um processo de aprendizagem. Então, cada dilema que aconteceu, cada um desses 100 dilemas que a gente gravou aqui, ele foi simplesmente pelo fato da gente ler em voz alta uma questão de alguém que teve a coragem e a vontade de se abrir com a gente, sabendo que a gente ia colocar voz nisso, que a gente ia dialogar em cima, de tentar oferecer uma perspectiva qualquer, diferente, que trouxesse um ponto de vista novo sobre aquele dilema que ela estava trazendo para a gente também estava inserido num processo de aprendizagem. Eu hoje sentei para gravar esse episódio número 100 frustrado. E eu tô aqui feliz da vida que a gente gravou um episódio hoje que me ensina muito. O episódio ensina. O olhar para essa frustração e a gente falar em voz alta sobre ela e ouvir um ao outro me ensina sobre o que é esse dilema posto hoje. Então, eu agradeço por esse dilema 100 não ter sido simplesmente tão fácil a materialização de uma imaginação que eu tive, de uma projeção. Ele foi a antítese do que eu desejava, do que eu queria oferecer para as pessoas que ouvem a gente,
Mas eu tô feliz pra caralho da gente ter gravado e da gente ter escolhido esse tema, da frustração, que foi o dilema que trouxe a gente aqui para gravar esse episódio de hoje. É como se chegar ao fim dessa gravação, assim como nos 99 anteriores, eu tivesse a mesmíssima sensação. Porra, muito obrigado a quem mandou esse dilema, porque eu aprendi coisas novas. Ai, que legal. Mas eu acho isso sensacional, amor, assim. E eu penso muito que esses desejos não realizados, eles têm uma razão de ser, assim. Eles têm um... Ele conta algo para mim, sobre mim, que eu preciso olhar, que eu preciso aprender, né? Que às vezes eu preciso insistir, às vezes eu preciso deixar ir, às vezes eu preciso refazer, às vezes eu preciso só sentir. Então, foi foda o Dilema 100 não ser a grande festa que a gente gostaria. A grande celebração, um grande encontro. Foi foda. Um ao vivo com as pessoas sentadas em roda junto com a gente. Foi foda. Ao mesmo tempo, foi muito importante também que a gente não desistisse. Sim. Porque teve um determinado momento que você disse assim, eu não quero mais, assim, tá foda, muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tá num processo muito intenso, pessoal e profissional. E é muito bom a gente seguir, apesar de persistir. Esse dilema número 100, ele é sobre frustração, mas ele é sobre resiliência e sobre persistência. Acho que a gente vai se despedindo por aqui. Eu queria agradecer a cada pessoa que colocou um fonezinho no ouvido em cada um desses 100 episódios. Obrigada. Eu queria agradecer a cada uma das pessoas que escolheu ser apoiadora ou apoiador do Dilemas e dos podcasts da Rede Amparo. É muito massa ter vocês tão perto. Vocês não fazem ideia. E nesse Dilema 100 eu queria agradecer a você, meu amor, porque dividir o closet para gravar o Dilemas é muito diferente das conversas que a gente tem como casal. É muito diferente dos embates e das conquistas que a gente tem nos diálogos fora do closet. Porque toda vez que a gente entra nesse closet para gravar um episódio, e isso aconteceu hoje novamente, mais uma vez, a gente senta aqui no chão com um dilema escolhido, a gente abre esse microfone e simplesmente começa a dialogar sobre alguma coisa. E os meus maiores aprendizados são quando a gente está sentado aqui e a gente diverge, a gente converge, a gente estica, a gente encolhe, a gente se chateia com a opinião do outro, a gente concorda radicalmente e a gente abre a porta do closet e a gente segue a nossa vida com o mesmo amor e a persistência que a gente traz aqui para esse podcast. Esse podcast ele não é uma invenção. Obrigada. Eu estou muito feliz também com esse podcast, que não foi nada do que a gente planejou, gostaria, mas que no final nos deu a oportunidade de falar sobre isso, né? Como é que a gente tem encarado nossas frustrações? O que é que está doendo? Por que está doendo? Por que a gente está deixando doer tanto tempo? Né? Deixar ir também é importante, deixar essa frustração se dissolver, entender onde a gente coloca a nossa energia, como a gente coloca a nossa energia. Eu adorei. Ai, que bom. Viva os dilemas, viva esses mais de 100 dilemas. Muito obrigada, gente. É muito louco esse grupo que a gente formou, essa comunidade, né, que é bonito, assim, é de um cuidado que a gente não vê por aí. Então, comunidade de dilemas, muito obrigada, vocês são foda. É isso. Gente, um beijo enorme para vocês e olha só, quem diria,
Até próxima quinta com o dilema número 101. Um beijo, até próxima quinta. Caboge, essa é a 100ª vez que você solta a vinheta de encerramento do Dilemas. Vai lá. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.